Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, rapidinho aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 18, que fala assim. Na verdade é o versículo 18, porém é o finalzinho do versículo 18, que fala assim. Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. Gente, somente essa parte aqui desse versículo. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é Moisés passando as leis para o povo, que o povo deveria andar em obediência à palavra de Deus. Então Moisés estava explicando para eles o que eles deveriam fazer. Então aqui ele está dizendo, faça o que Deus manda e ele abençoará tudo de vocês. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Justamente sobre obediência, tá? A gente precisa entender que no reino de Deus, tudo gira em torno da sua obediência a Ele. Obediência à palavra, obediência ao que Deus fala, obediência ao comando. A partir do momento que você se torna uma pessoa obediente ao que Deus lhe pede, você não anda em discordância com Deus. Quando você é obediente a algo que Deus lhe pede, você anda em concordância com Deus. Qual é a diferença? Quando a gente não é obediente à palavra de Deus, a nossa vida ela trava, a nossa vida ela para. Ou seja, você está andando em discordância de Deus, você está sendo desobediente a Ele, entende? Você está querendo viver a sua vida do teu modo, do teu jeito, só que o jeito que a gente faz, que a gente acha que é certo pra gente, às vezes a gente pode estar atrapalhando os planos de Deus. Então, quando Deus te der uma ordem para você fazer, seja obediente àquela ordem que Deus está te dando, independente de se faz lógica para você ou não. Independente se você entenda ou não. Por quê? A gente precisa entender que Deus é estrategista. A gente precisa entender mais ainda que a gente vive dentro de uma guerra, ok? Entre o bem e o mal. Então, qual é o papel da oposição? É fazer você não alcançar os planos de Deus para sua vida. É fazer você parar, é fazer você desistir. É fazer você não se achar capaz de viver o que Deus tem para você. E Deus é aquela pessoa que está ali todos os dias alimentando a sua fé, fortalecendo você, para não deixar você esmorecer, para não deixar você cair, para não deixar você entrar de novo no cativeiro que você estava, ao qual Ele te resgatou. Entende? Então, a partir do momento que você desobedece uma ordem que Deus te deu, é como se você estivesse voltando para trás e voltando a entrar no cativeiro que você estava lá antes, que Deus foi lá e te resgatou. Entende, gente? Quando você não obedece ao que Deus está te pedindo para você fazer, é como se você estivesse dando passos para trás e retrocedendo no seu processo e na sua caminhada com Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente é um com Deus, quando nós somos um com Ele, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente não conseguindo saber por que Deus está mandando a gente fazer aquilo ali, que a gente está embaixo de uma obediência, você está mostrando para Deus que você tem um coração dependente nele, que você confia nele, independente do que se faz lógica para você ou não. Entende? Deus busca isso de nós. Deus busca um coração dependente nele. Deus busca um coração que a gente confia nele. Entende? Deus busca filhos obedientes. Deus busca filhos dependentes, que confia nele, independente do que a gente acha. A gente precisa entender que a gente não tem que entender. A gente precisa entender que a gente não tem que entender. A gente precisa obedecer. A obediência é a chave para você usufruir dos milagres e dos planos de Deus na sua vida. A gente tem uma capacidade, mas a nossa capacidade é limitada, gente. Por mais inteligente que você seja, você não tem a capacidade de entender o que Deus vai fazer na tua vida. Então, a gente precisa entender que Deus é estrategista. Então, muitas das vezes, Ele vai falar para você fazer situações e ter posicionamentos que contradiz o que está acontecendo no seu cenário, ok? Muitas das vezes Ele vai fazer você recuar, te guardar, te deixar guardadinho ali, sem ninguém ter acesso a você, para futuramente você vir a ficar em evidência, e naquele meio tempo que você ficou guardadinho ali, que Deus te separou de todo mundo, te deixou guardadinho,
e na sua vida foi acontecendo várias coisas e deu a entender que a oposição estava em movimento maior do que você, e Deus estava te deixando guardadinho, vai ter uma hora que Deus vai te tirar do escondido, do anonimato, e vai te colocar em evidência. E aquelas pessoas que acharam que você estava derrotado, que você estava mal, que a sua vida estava de mal a pior, vão ver que, na verdade, você estava sendo preparado e forjado por Deus para assumir a posição e o posicionamento que Ele tem para ti. Entende? Então, enquanto a oposição estava se alargando, vamos colocar dessa forma, você estava sendo preparado para algo de Deus na sua vida. Entende, gente? Então, a gente não tem conhecimento total e pleno do que Deus tem para a nossa vida. Então, a gente precisa aprender a obedecer a palavra que Ele nos lança. Por mais sentido que não faça pra gente, a gente precisa obedecer. A gente não tem que questionar, a gente não tem que saber. Deus não deve satisfação pra gente. Entende? A gente precisa entender que Deus não trabalha pra gente. Deus trabalha a nosso favor, mas não pra gente. Entende? Deus trabalha a nosso favor para o nome dele ser evidenciado. Para as pessoas saberem que na sua vida existe um Deus. Para as pessoas verem você como exemplo e virem querer conhecer o Deus que você serve. Entende, gente? Mas Ele não trabalha pra gente. Entende? Então a gente precisa sim ter a humildade de reconhecer que nós somos falhos, que precisamos de ajuda, que sozinha a gente não consegue, e entrar em obediência à palavra de Deus, embaixo da ordem dele. Se Ele deu uma ordem para você que não faça sentido para você, ótimo, dê glória a Deus por isso, porque você vai saber que você está no caminho certo. A gente não precisa ter entendimento de nada, a gente apenas precisa falar assim, ok, Senhor, é dessa forma que o Senhor quer, é dessa forma que vai ser. Então eu não vou questionar, eu vou obedecer, entrar embaixo da tua palavra, embaixo da tua mão, embaixo da tua ordem, ficar quietinha ali esperando o Senhor fazer. Entende? Confiando no Senhor. Eu sei que nós somos imediatistas, eu sei que nós queremos tudo para ontem, ok? Mas quando Deus te der uma ordem, obedeça, por mais que você não entenda, porque até em você Ele vai estar trabalhando, entende? Ele vai estar trabalhando e forjando em você um caráter mais pacífico, mais manso. Às vezes, Deus te deu uma ordem para você entrar em obediência e não fazer nada, dizendo que Ele vai lutar por você, dizendo que Ele vai fazer por você, mas nós somos imediatistas. Por mais que Deus fale pra gente, fique quieta e deixa que eu vou lutar a sua luta, você vai querer colocar a mão, você vai querer fazer, porque é da nossa natureza, querer buscar algo além, querer fazer acontecer, só que nem sempre a gente tem que fazer acontecer. Nem sempre é a gente que tem que tomar frente, nem sempre é a gente que tem que dar o primeiro passo. Então, quando Deus te mandar você esperar e ficar na cadeira da espera, entre em obediência e concordância com Ele. Porque Ele vai, além de Ele estar trabalhando por você, ok? Na tua luta, na tua guerra, no fator da tua vida para você vir alcançar os planos de Deus para sua vida, Ele também está trabalhando em você. Entende? Ele está te deixando uma pessoa mais mansa, uma pessoa menos ansiosa. Entende? A ansiedade é excesso de futuro. A gente não tem que se preocupar com o futuro. O futuro pertence a Deus. Deus já está no teu futuro. Teu futuro já está escrito. Então não precisa ter ansiedade de querer alcançar algo que ainda não está na tua mão, que ainda não pertence a você. O seu futuro não pertence a você. O seu futuro pertence a Deus. Então quando Ele fala pra gente, espera. Quando Ele fala pra gente assim, espera aqui. Não faça isso, eu estou lutando por você, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu quero que você apenas obedeça e espera. Obedeça e espera. Entende? Vai fazer outras coisas. Se concentre, sempre tenha na sua vida Deus como prioridade. Ok? Mas não se concentre no que vai acontecer. Não se concentre na promessa, não se concentre no milagre, não se concentre no seu futuro. Se concentre no seu agora. Viva um dia de cada vez. E viva em concordância com Deus, buscando a presença de Deus e priorize a Deus. Você não sabe o que fazer? Você fica perdido no meio do caminho, porque você é uma pessoa que está acostumada a buscar as coisas, correr atrás das coisas? Começa a estudar. Vai ler a palavra de Deus. Em vez de você ter apenas o devocional com Ele, buscar Ele 1 hora ou 2 por dia, já que Ele mandou você esperar,
Se ocupe, então, o teu tempo que você está ali pensando no futuro, em vez de você ficar pensando e atrasando a sua vida com ansiedade, gerando ansiedade dentro de você, usa esse tempo para estudar a palavra de Deus. Procure Ele, vai ler a Bíblia, entende? Vai fazer mais devocionais, vai pegar um livro da Bíblia e começa a estudar sobre aquele livro, começa a estudar sobre os costumes locais. De uma certa forma, você vai estar interagindo e conhecendo a palavra de Deus, vai estar se aprofundando na palavra, na história de Deus e tendo mais a proximidade dele. Só que se Deus mandou você obedecer, se Deus mandou você esperar, se Deus mandou você fazer algo, obedeça o algo que Deus mandou você fazer. Não queira resolver com a sua própria mão. Por quê? Porque se a partir de Deus te deu uma ordem. Vamos pegar um exemplo aqui. Deus te deu uma ordem. Ok? Falou assim, filho, eu quero que você, a partir de hoje, não faça nada, que eu vou lutar por você. Você entregou algo na mão de Deus. Você pediu para Deus fazer algo para ti. Você pediu para Deus intervir na sua vida, porque sozinho você não consegue. Você entregou aquilo para Deus e consagrou aquilo a Deus e disse, Senhor, está aqui contigo, eu não vou fazer. Mas no meio do caminho, conforme Deus está fazendo, Deus está botando você na cadeirinha do pensamento, você simplesmente dá um clique assim, né? Porque você não está vendo nada acontecer, você está vendo na tua cabeça, está tudo do mesmo jeito. E você vai lá e quer botar a mão, você vai lá e quer ajudar, a partir do momento que você colocar a mão em algo que você pediu para Deus fazer, ele para de fazer o que estava fazendo. A gente não precisa evidenciar o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente precisa aceitar, acreditar, confiar e obedecer. Por mais que você não esteja vendo nada, saiba para você que está acontecendo tudo. Só que não está acontecendo na nossa visão, no nosso campo de visão, mas está acontecendo tudo. Entende? Entrega esse controle que você quer ter na mão de Deus. Deixa Ele fazer, do jeito dele, no tempo dele, do modo dele. E esse meio tempo aí, esse meio do caminho aí que você acha que nada está acontecendo, que Deus está trabalhando fora da sua visão, comece a estudar mais a palavra, comece a buscar mais a presença de Deus, comece a ter mais... viver a sua vida, cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar e deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando. Quando você menos esperar, Deus traz a solução daquilo que você estava esperando, que você apresentou para Ele, entende? Do problema resolvido, e você vai ver que você não precisou se desgastar, porque não cabia você resolver, mas cabe a Ele. Existem coisas que cabe a Ele resolver, que a gente não tem como resolver. Então a gente precisa aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus é obedecer. É você entender que nem tudo você consegue fazer, que Ele está agindo a seu favor. Então descanse na presença de Deus. Tá bom, gente? Essa foi a palavra, que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.